Se eu te dissesse que existe um número capaz de prever o comportamento de uma parábola, antes mesmo de desenharmos o gráfico, esse número se chama delta. E ele é muito mais interessante do que parece. Vem que o William te explica. Nessa animação, vamos observar uma característica das funções de parábola. Conseguimos calcular delas um valor delta. Quando esse valor delta é maior do que zero, veja que ele toca duas vezes o eixo x. O eixo x, então, aqui representado pelo nível do mar. Porém, quando o nosso delta, então, for igual a zero, a nossa função parábola, ela toca o eixo x apenas uma vez. Isso significa que ela tem apenas uma raiz. Agora, se o nosso delta da função, que é um valor que vamos observar, aprender a calculá-lo, for menor do que zero, isso quer dizer que não temos nenhuma ponta da nossa parábola tocando o eixo x. Não há raízes. Então, delta maior do que zero, duas raízes, delta igual a zero igual a uma raiz, e delta menor do que zero igual a zero raízes. O delta, então, ele prevê o número de raízes de uma parábola. Se em algum momento você já estudou, então, Bhaskara, você vai conseguir interpretar, então, que para encontrar os valores das raízes, nós precisamos primeiro calcular o delta. E o delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós precisamos entender quem é o a, quem é o b, e quem é o c. E vamos escrever a fórmula aqui, então, para calcular o nosso delta. Vou escrever ela aqui no cantinho. Delta é igual a... é igual a b ao quadrado. Vamos botar aqui b ao quadrado menos 4 vezes... menos 4 vezes A vezes C. Então, isso vai nos dar, então, um valor. Vamos observar. Veja que deu, então, um valor aqui igual a 17. Esse, então, é o valor do nosso delta. Quando nós temos um delta, então, positivo, nós vamos ter uma determinada situação. Agora, quando nós tivermos um delta negativo, vamos observar positivo, né? Quer dizer, negativo. Quando nós tivermos um delta negativo, olha só o que representa. Quando nós tivermos um delta, então, negativo, nós não temos raiz. Veja que a nossa curva ela não passa pelo eixo x. Quando nós tivermos um delta positivo, nós vamos, então, cruzar o eixo x e nós vamos ter raízes. Então, isso, olha só que legal. Quando o delta é negativo, não temos raízes, né? Porque aqui vai dar um número negativo dentro de uma raiz quadrada. Então, isso não tem raiz no plano dos reais, né? Só no plano imaginário. E agora, quando o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Quando o delta for igual a zero, vamos achar uma situação aqui, um delta igual a zero. Um delta igual a zero tem que ser o mesmo valor, né? Ah, aqui deu, ó, delta igual a zero. Vamos ver, B deu zero, aqui deu zero, só o A deu 1. Então, o que significa, então, quando o delta é zero? Quando o delta é zero, significa, então, que a nossa parábola está cruzando no eixo zero, né? Então, ela só tem essa componente ali, não tem mais nenhum tipo de componente. Tá? Então, o delta ele vai nos trazer informações. Delta positivo, não tem raiz. Delta negativo, tem duas raízes, né? Vamos conferir se é isso mesmo. Delta negativo
não tem raiz. Delta é positivo, aí tem raiz. Agora vamos observar aqui no Wolfram se ele nos dá, então, essas informações. Veja que aqui temos, então, uma concavidade voltada para baixo, tem duas raízes. Vamos observar, então, ele calcula aqui as raízes. Vamos ver aqui, ele mostra o delta. Ó, delta positivo. Agora vamos inverter, então, a nossa parábola. Vamos colocar, então, um A positivo. Agora, não tem raiz. Vamos ver o delta. Vamos ver se ele mostra o delta. Delta negativo. Então, ele mostra aqui também no Wolfram essa parte, né? Então, já estamos aí sabendo interpretar uma parábola. Agora, o delta deixa de ser apenas uma fórmula. Ele passa a contar, então, uma história. Se o delta for positivo, existe 2 encontros com o x. Se o delta for zero, existe apenas um encontro com o x, com o eixo x. Se o delta for negativo, não existe encontro nenhum. O delta é uma ferramenta de previsão. Ele nos diz quantas vezes a parábola encontrará o eixo x, antes mesmo de desenharmos o gráfico. No próximo vídeo, vamos sair do mundo das parábolas e descobrir como uma simples mudança no grau da função pode transformar completamente o formato de um gráfico. Valeu, até a próxima!